Olá, hoje vamos mergulhar numa área que, olha, costuma gerar muita dúvida no direito civil brasileiro, a sucessão hereditária. Uhum. Vamos focar especialmente nos herdeiros colaterais, sabe? Irmãos, sobrinhos, tios e também no papel, que é fundamental, do cônjuge que sobrevive. Exato. E a coisa complica, né? Principalmente quando não tem descendente nem ascendente direto. Pois é, temos aqui um material bem rico. Anotações de aula detalhadas, um simulado corrigido de direito das sucessões, Material bom. cheio de regra, exemplo prático e até aquelas famosas pegadinhas de prova, né? Sempre tem. Nossa missão aqui é tentar destilar o essencial disso tudo. Clarear as regras, sabe? Quem herda, quanto herda. Nessas situações mais específicas, vamos organizar isso. Perfeito. O Código Civil, lá no artigo 1829, ele estabelece uma ordem bem clara de quem é chamado a herdar, a tal vocação hereditária. Certo. É a prática, né? Especialmente com esses parentes colaterais e a concorrência do cônjuge, aí é que surgem as nuances. E essa concorrência do cônjuge, ela tá muito ligada ao regime de bens do casamento. Isso é chave. Entendido. Então, vamos começar pelos colaterais. Pelo que vi aqui nas fontes, eles são a quarta classe, né? Só entram se não tiver descendente, ascendente ou cônjuge sobrevivente, é isso? Exatamente. É o inciso 4º do 1829. A regra geral é essa. O parente mais próximo, ele afasta o mais distante. Tá, mas como isso funciona na prática entre irmãos? Que são colaterais de segundo grau, os mais próximos. Aí tem um detalhe importante, que está lá no artigo 1841. Ele faz uma distinção clara entre irmãos bilaterais, Mesmo pai e mãe? isso, e os unilaterais, que só têm um genitor em comum com quem faleceu. Ah, certo. E a lei manda, olha só, que o irmão unilateral herde a metade do que cabe ao irmão bilateral. Metade. Essa diferenciação é bem específica mesmo. As fontes até sugerem uma forma de calcular, com pesos, né? É. Tipo, bilateral valendo 2x e unilateral 1x. Isso. É um jeito didático de pensar, ajuda a calcular. Vamos ver um caso aqui das anotações. Herança de 100 mil reais. Dois irmãos bilaterais e um unilateral. Certo. Somando os pesos, 2x mais 2x mais 1x dá 5x. Aí divide os 100 mil por 5, o x dá 20 mil. Uhum. Quer dizer, o irmão unilateral recebe os 20 mil, 1x, e cada bilateral leva 40 mil reais, 2x. É isso? Exatamente. 40 mais 40 mais 20 fecha os 100 mil. A conta bate certinho. Faz sentido. É uma fórmula clara, então. É um cálculo direto. Mas é importante notar, como as fontes alertam, né? Essa diferença de tratamento é só para sucessão entre irmãos. Ah, não vale para filhos. Não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com a igualdade total entre filhos, os descendentes. Para eles, não importa se são do mesmo casamento, de outro ou fora. A igualdade é total, tá lá no 1596. Entendi. Confundir isso é uma pegadinha comum, então. Muito comum. Uma coisa é irmão, outra é filho. E aquela regra geral de o mais próximo exclui o mais remoto, ela tem alguma exceção para os colaterais? Tem sim, é o chamado direito de representação. Só que na linha colateral ele é bem mais restrito, sabe? Hum, Os artigos 1840 e 1853 só permitem a representação para os filhos de um irmão que já faleceu antes do autor da herança, ou seja, para os sobrinhos do falecido. sobrinhos. E tem mais um detalhe importante. Eles só vão herdar por representação se estiverem concorrendo com outros irmãos vidos do falecido. Se não tiver irmão vivo, a regra muda um pouco. Ah, entendi. Então vamos lá. Se um irmão já morreu, os filhos dele, os sobrinhos do falecido, eles entram na herança junto com os tios, que são os irmãos vivos. Exato. E aí eles dividem entre si só aquela parte que seria do pai deles, o irmão pré-morto. É a chamada herança por estirpe, né? Perfeito, por estirpe. O exemplo das fontes ajuda? Herança de 100 mil reais. Tem um irmão vivo e um irmão pré-morto que deixou 2 filhos. Certo. O irmão vivo herda por cabeça, a parte dele inteira. Metade da herança. 50 mil reais. Ok. Os 2 sobrinhos, eles vão herdar por representação a outra metade, os 50 mil reais que seriam do pai deles. Ah, então eles dividem esses 50 mil entre eles. Isso, 25 mil reais para cada um. Recebem por estirpe. Claríssimo. E é importante frisar, a representação na linha colateral para por aí, nos sobrinhos. Como assim?
Filhos de sobrinhos, os sobrinhos netos ou outros colaterais mais distantes, eles não herdam por representação. Esse direito não se estende para eles na linha colateral. Ah, tá. O simulado tinha uma questão que tentava confundir isso, né? Falando de limite de grau. Exato, a Q10 tentava aplicar a regra da linha reta, mas para colateral. A representação é só para filho de irmão pré-morto concorrendo com o irmão vivo. Ponto. Entendido. E se o cenário for outro? Se não tiver mais nenhum irmão vivo, digamos que só restaram sobrinhos e tios do falecido. Todos parentes de terceiro grau. Como fica essa disputa? Boa pergunta. Nesse cenário específico, o artigo 1843 dá uma preferência clara Para quem? para os sobrinhos. Se existirem sobrinhos, eles levam toda a herança. Os tios, mesmo sendo do mesmo grau, não herdam nada. Sério? Mesmo o grau e um exclui o outro? Nesse caso, sim. A lei preferiu os sobrinhos. Os tios só são chamados a herdar se não existir nenhum sobrinho. Nossa, que regra forte. O exemplo do simulado mostrava isso, né? Uma herança de R$ 90 mil com 2 sobrinhos e um tio. Isso. E a resposta era clara. Os R$ 90 mil vão inteirinhos para os 2 sobrinhos, 45 mil para cada. O tio? Fica sem nada. Entendi. Preferência total para os sobrinhos sobre os tios. E se a gente avançar mais um grau, chegando no 4º grau colateral? Primos, tios-avós, sobrinhos netos. Bom, se a sucessão chegar nesse ponto, aí a regra muda de novo. Todos os colaterais de 4º grau que existirem vão herdar juntos, Juntos? Como assim? em partes iguais. Não existe mais aquela ordem de preferência que a gente viu entre sobrinhos e tios. Se tiver primo, tio-avô e sobrinho neto, todos herdam a mesma coisa, dividindo o bolo por cabeça entre todos eles. Ok. Acho que a parte dos colaterais ficou mais clara agora. Vamos então para o papel do cônjuge sobrevivente. Pelo que entendi, a posição dele ou dela é central e pode variar bastante, né? Nossa, é muito, definitivamente. O artigo 1829 coloca o cônjuge numa posição de muito destaque na ordem de vocação. Ele pode concorrer com descendentes ou ascendentes. Exato, dependendo do regime de bens, como já falamos. E um ponto crucial: se não tiver nem descendente nem ascendente, o cônjuge herda tudo, sozinho. Exclui completamente as colaterais. Vamos pegar esse caso primeiro, que parece ser o mais simples, destacado nas fontes. O falecido não deixou filhos, netos, pais, avós, nada disso. O que acontece com o cônjuge? Aí o artigo 1838 é direto ao ponto. O cônjuge sobrevivente herda 100% da herança. Tudo. E olha que interessante. Não importa qual era o regime de bens do casamento. Não importa mesmo. Comunhão universal, separação total. Nada disso importa nesse cenário. Se não tem descendente nem ascendente, o cônjuge leva tudo. O exemplo do Ed e Lorraine do simulado foi ótimo para isso. Ah, sim. Casados em comunhão universal, sem filhos, pais e avós falecidos. E mesmo o Ed tendo irmãos vivos, a Lorraine herdou tudo. Os irmãos dele ficaram de fora da herança. Cenário limpo, então. Mas a complexidade realmente aparece na concorrência, né? Quando o cônjuge sobrevive junto com descendentes ou ascendentes. Vamos começar pela concorrência com os descendentes. Filhos, netos. Certo. Aqui, como falamos, o regime de bens é a chave. O artigo 1829, inciso I, define as regras. E ele diz quando o cônjuge não concorre com os descendentes. São 3 situações bem específicas. Quais são elas? Primeira, regime da comunhão universal de bens. Segunda, regime da separação obrigatória de bens. Aquela que a lei impõe em alguns casos, sabe? Pelo artigo 1641. Tipo para maiores de 70 anos. Exato. E a terceira situação é no regime da comunhão parcial, mas só se o falecido não deixou bens particulares. Ok, só para a gente relembrar e deixar claro, bens particulares são aqueles que a pessoa já tinha antes de casar ou que recebeu por doação ou herança durante o casamento, certo? Não entram na comunhão. Perfeito. É exatamente isso. Então, na comunhão parcial, se o casal só tinha bens comprados durante o casamento, os bens comuns... O cônjuge já tem a metade dele por direito, a meação. Exatamente. Ele já pega a meação dele, que não é herança.
Então a lei entende que ele não precisa participar da herança, que é a outra metade junto com os filhos. Entendi. As fontes até chamavam atenção para essa pegadinha, né? Que não é só na comunhão universal, mas também na comunhão parcial, sem bens particulares, que o cônjuge não concorre com os descendentes na herança. Isso mesmo, é um ponto que gera muita confusão. E quando então o cônjuge realmente concorre com os descendentes, quais são os casos? Bom, ele vai concorrer nos outros regimes de bens, como a separação convencional, aquela escolhida pelo casal, ou a participação final nos aquestos. E o caso mais comum na prática, ele concorre na comunhão parcial se o falecido deixou bens particulares. Ah, então na comunhão parcial a chave é ter ou não ter bens particulares. Exatamente. Se tiver bens particulares, o cônjuge concorre com os descendentes. Mas, atenção, a concorrência é só sobre o valor desses bens particulares. Como assim? Ele não entra na divisão da parte dos bens comuns que pertence à herança, que é a metade do falecido. A concorrência se restringe aos bens que eram exclusivos do falecido. O exemplo de José e Maria ajudava a ver isso. Lembro, casados na comunhão parcial, a Maria faleceu e tinha bens de antes do casamento. Bens particulares dela. Isso. Então, José, o marido, concorre com os filhos dela, mas só sobre o valor desses bens particulares. Entendi. E tem aquele detalhe da reserva de um quarto da herança para o cônjuge, né? Que está no artigo 1832. Como isso funciona aqui, na concorrência com os descendentes? Essa reserva é tipo uma garantia mínima para o cônjuge, mas ela não vale sempre. Precisa de duas condições juntas. Quais? Primeiro, o cônjuge tem que estar concorrendo com descendentes que sejam comuns, filhos dele com a pessoa que faleceu. E segundo, ele tem que ser ascendente desses filhos, o que normalmente acontece se são filhos comuns. Certo, filhos comuns e o cônjuge é pai ou mãe deles. Isso. Se essas duas condições estiverem presentes, a parte do cônjuge na herança, naquela parte que ele concorre, né, não pode ser menor que um quarto. Ok, vamos aplicar isso no exemplo do Fred e da Vilma, do simulado. Comunhão parcial, 4 filhos comuns. O Fred morre. Deixou 400k de bens comuns e 200k de bens particulares. Certo. Primeiro passo, separar a meação da Vilma. Metade dos bens comuns é dela por direito do casamento, 200k. Isso não é herança. Ok, meação separada. A herança do Fred é a outra metade dos comuns, 200k, mais os particulares, 200k. Total da herança, 400k. Perfeito. Agora a Vilma vai concorrer com os 4 filhos. Mas, lembra, só sobre os bens particulares. Que são 200k. Exato. Então a disputa é sobre esses 200k. Como são 4 filhos mais a Vilma, seriam 5 cabeças para dividir. Daria 40k para cada um. 200k dividido por 5. Isso, seria a divisão normal, por cabeça. Mas aí entra a regra do 1832. Os filhos são comuns? Sim. A Vilma é ascendente deles? Sim. Então ela tem direito a, no mínimo, quarto desses 200k, onde ela concorre. Um quarto de 200k é 50k. Exatamente. E como 50 mil reais é mais do que os 40 mil da divisão por cabeça, ela vai receber os 50 mil reais da herança, referente a essa parte dos bens particulares, os filhos dividem o restante entre eles. Ah, então a reserva de 40 garantiu uma fatia maior para ela nesse caso. Garantiu. A fonte Q17 calculou exatamente assim. É uma proteção importante para o cônjuge. Claríssimo agora. E se a gente mudar o cenário? Concorrência do cônjuge com ascendentes, pais, avós do falecido. Como fica a divisão? Aqui tem uma diferença importante. O cônjuge sempre concorre com os ascendentes. Não importa o regime de bens. Aquele monte de regra do regime só vale para concorrência com o descendente. Ah, bom saber. Qualquer regime, então, ele concorre com pai, mãe e avós. Sim, e o artigo 1837 define as frações. Se o cônjuge concorre com o pai e a mãe do falecido, que são ascendentes de primeiro grau, nas duas linhas, paterna e materna. Divisão igual. Exato, 13 para cada um, cônjuges levam 1/3, pai 1/3, mãe 1/3. O exemplo da fonte era com 150k de herança, deu 50k para cada. Simples. E se for diferente? Se só tiver um ascendente de primeiro grau, tipo só o pai vivo, ou se forem ascendentes de grau maior, como os avós? Aí a divisão muda. O cônjuge leva mais. Ele fica com metade, meio da herança. Metade para o cônjuge. E a outra metade? A outra metade vai para os ascendentes que estiverem vivos. E se tiver avós de linhas diferentes,
Como no exemplo da Amélia, Q14. Tinha avós paternos e avó materna. Certo, nesse caso, o cônjuge Abel recebe a metade dele, tranquilo. No exemplo era uma herança de 60k, então 30k para o Abel. E os outros 30k? Esses 30k vão para os ascendentes. E aí entra outra regra, do 1836, parágrafo 2º. Divisão por linhas. Metade dessa parte vai para a linha materna e metade para a linha paterna. Ah, então dos 30k dólares, 15k vão para a linha materna. Isso, para a avó materna que estava viva. E os outros 15k vão para a linha paterna. E como tinha 2 avós paternos vivos? Eles dividem esses 15 mil reais. Dá 7.500 reais para cada avô paterno. Entendi. E os irmãos da Amélia, que também existiam no exemplo, não levaram nada, né? Nada, porque o cônjuge e os ascendentes têm preferência sobre os colaterais. O regime de bens da Amélia, que era a separação, foi irrelevante para essa divisão com ascendentes. Faz todo sentido. A regra parece bem mais direta para a concorrência com ascendentes do que com descendentes. Sim, bem menos dependente do regime de bens. Bom, além de definir quem herda e quanto, as fontes trataram muito das formalidades e das situações de exclusão da herança. Aceitar a herança pode até tácito, né, por atos práticos, mas a renúncia é diferente. Totalmente diferente. A renúncia é o oposto da aceitação tácita. Ela é um ato formal, solene. O artigo 1806 exige isso. Formal como? Precisa ser feita de forma expressa, ou por escritura pública, lá no cartório de notas, ou por um termo assinado dentro do processo de inventário, perante o juiz. Ah, não pode ser um documento particular qualquer. De jeito nenhum. Documento particular para renunciar à herança não tem validade jurídica. Várias questões do simulado Q5, Q11, Q13, mini-quis Q5 insistiram muito nessa formalidade. E uma vez que a pessoa aceitou ou renunciou, pode voltar atrás. Em regra, não. Tanto a aceitação quanto a renúncia são irrevogáveis. É uma decisão definitiva, como apontam as fontes Q5 e Q11. Tem que pensar bem antes. Certo. E se alguém renuncia à herança, o que acontece com a parte que seria dessa pessoa? Os filhos dela podem herdar no lugar dela? Tipo, por representação? Normalmente, não herdam por representação nesse caso. O artigo 1811 é claro. Quem renuncia é como se nunca tivesse sido herdeiro. A parte dele vai para os outros herdeiros da mesma classe que ele. Então os filhos ficam de fora. Ficam. Os descendentes do renunciante não o representam. A única exceção, bem específica, é se ele for o único herdeiro da classe dele, tipo o único filho, ou se todos os outros da mesma classe que ele também renunciarem. Ah, se todo mundo daquela classe renunciar. Aí sim, os filhos dos renunciantes podem ser chamados a herdar, mas eles vão herdar por direito próprio, como se fossem a próxima classe a ser chamada e não por representação do pai ou mãe renunciante. É uma diferença sutil, mas importante, simulado Q9, que é 11.3. Entendi. E se essa renúncia acabar prejudicando algum credor do herdeiro que renunciou? Ele está cheio de dívidas e abre mão da herança. Boa questão. A renúncia continua válida entre o herdeiro e a herança, mas o artigo 1813 protege os credores. Como? Os credores que se sentirem prejudicados podem pedir autorização ao juiz para aceitar a herança em nome do renunciante, mas só até o limite do valor das dívidas deles. Então a renúncia não é anulada, mas ela perde o efeito para esses credores específicos? Exatamente. É uma ineficácia relativa. A herança vai ser usada para pagar a dívida e, se sobrar algo, aí sim vai para os outros herdeiros, conforme a renúncia simulado Q18 tratou disso. Interessante. Falando em não herdar, temos as figuras da indignidade e da deserdação. Parecem até sinônimos, mas as fontes dizem que não são. Qual a diferença principal? São parecidas no resultado, afastar o herdeiro, mas o mecanismo é bem diferente. A indignidade, tratada nos artigos 1814 a 1817, ela pode atingir qualquer tipo de sucessor. Qualquer um. Herdeiro legítimo, testamentário, até legatário. Sim, qualquer um que tenha cometido uma falta grave prevista em lei contra o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Crimes, basicamente. Mas, atenção, não é automático. Precisa de quê? Precisa de uma sentença judicial, numa ação específica para declarar indignidade. Simulado Q16 deixou isso claro, era falsa a alternativa que dizia ser automático. O simulado Q7 até citou um caso de condenação por difamação contra a companheira como causa. E se a pessoa for declarada indigna, quem herda no lugar dela?
Os filhos? Sim, os descendentes do indigno herdam no lugar dele, por representação, simulado Q9, 3. Como se o indigno fosse pré-morto, só que o indigno perde direito sobre esses bens se os filhos forem menores, simulado Q6, F. Entendi a indignidade. E a deserdação? A deserdação, artigos 1961 a 1965, é diferente porque ela parte da vontade do autor da herança. É ele quem deserda. Como? Obrigatoriamente por meio de um testamento. Ele tem que declarar no testamento que está deserdando alguém e indicar expressamente uma das causas previstas em lei. E as causas são as mesmas da indignidade? São as mesmas da indignidade, mas algumas específicas para descendentes, deserdando ascendentes e vice-versa, como ofensa física, injúria grave. E pode deserdar qualquer herdeiro? Não. A deserdação só pode atingir os chamados herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e o cônjuge. Não pode deserdar um irmão, por exemplo, só por testamento. Há só os necessários. E basta estar no testamento. Não basta. Além de constar no testamento com a causa, essa causa precisa ser comprovada judicialmente pelos outros herdeiros depois que a pessoa morre. Entendi. Precisa de testamento e depois prova judicial. Os exemplos do simulado, Q3 Harry Potter, Q4 Born Bambam, brincavam com situações que poderiam justificar, né? Exato. E os descendentes do deserdado, assim como na indignidade, também herdam por representação, simulado Q9, 3. O Q9, 4 do simulado resumiu bem. Indignidade pode ser para qualquer sucessor e depende de ação judicial. Deserdação é só para herdeiro necessário, exige testamento e prova posterior da causa. Perfeito. E para fechar essa parte de atos relacionados à herança e a cessão de direitos hereditários, aquela história de vender a parte na herança antes de sair a partilha, pode? Pode sim. O artigo 1793 permite que o herdeiro ceda, venda, doe sua cota à parte na herança. Mas, de novo, atenção às formalidades. Qual formalidade? Assim como a renúncia, a cessão de direitos hereditários exige escritura pública, não vale contrato particular. Escritura pública. E se eu quiser vender minha parte para alguém de fora da família? Um estranho? Pode. Mas os outros coherdeiros têm direito de preferência. Eles podem comprar a sua parte pelo mesmo preço que o estranho ofereceu, simulado Q5V Q15I. Tem que oferecer para eles primeiro. Entendi. Direito de preferência. E eu posso ceder um bem específico da herança? Tipo, estou cedendo a casa da praia. Em regra, não antes da partilha. A herança é uma coisa só, um todo indivisível até a partilha. Ceder um bem específico, singular, é considerado ineficaz, a não ser que o juiz autorize ou todos os outros herdeiros concordem. Simulado Q15I. Certo. E se depois da cessão, o herdeiro que cedeu acabar ganhando mais direitos? Por exemplo, outro herdeiro renunciou e a parte dele acresceu a do cedente. Essa parte extra está incluída na cessão? Não automaticamente. A regra é que direitos que o cedente venha a receber depois da cessão, por substituição ou direito de acrescer, não se presumem incluídos no que ele cedeu antes. Teria que ter uma previsão expressa sobre isso na escritura de cessão. Simulado que 15.3 era falso por dizer o contrário. Ótimo. Muitos detalhes importantes nessas formalidades. Ok, acho que podemos fazer uma recapitulação rápida dos pontos-chave para fixar. Vamos lá. Colaterais. Lembrar da diferença de cálculo para os irmãos, bilateral 2x, unilateral 1x. A representação na linha colateral é bem restrita, só para sobrinhos concorrendo com tios, irmãos vivos do falecido. E sobrinhos têm preferência sobre tios se não houver irmãos. Isso. E para o cônjuge, a situação dele varia enormemente com o regime de bens, principalmente na concorrência com descendentes e com quem ele está concorrendo. Pode não herdar nada, além da meação, se houver, pode herdar um terço com pai e mãe, um meio com um ascendente ou de maior grau, 100% se não tiver descendente nem ascendente, ou concorrer só nos bens particulares, com a possibilidade da reserva de um quarto se os filhos forem comuns. E as formalidades que acabamos de ver. Renúncia exige ato solene, escritura pública ou termo judicial. Cessão de direitos também, escritura pública, e tem a preferência. E a exclusão. Indignidade depende de sentença judicial declaratória.
Deserdação exige testamento válido indicando a causa, que depois precisa ser provada. Na dúvida, como você disse, voltar aos artigos-chave do Código Civil é sempre o melhor caminho. 1829, 1841, 1832, 1837, 1806, 1793, 1814 e 1961. Eles dão a base toda. Ufa, é realmente um sistema, um emaranhado de regras, né? Mas que tenta trazer uma lógica para a distribuição do patrimônio quando o titular não está mais aqui. Cobrimos bastante coisa, desde a partilha mais simples entre irmãos, até as regras bem complexas de concorrência do cônjuge e as formas de exclusão. O que fica muito evidente, eu acho, é como tudo está interligado, né? O regime de bens que o casal escolheu lá atrás, se a pessoa tinha ou não bens particulares antes de casar, quem são os parentes vivos, o grau de parentesco deles, cada detalhe pode mudar completamente o resultado final da partilha. Isso nos leva, talvez, a uma última reflexão. Pois não. Pensando em toda essa complexidade e no potencial enorme para desentendimentos familiares, para brigas, ou mesmo problemas com credores, como a gente viu nos exemplos de exclusão ou de renúncia, fica a pergunta, né? Qual é a real importância de se pensar num planejamento sucessório bem feito? Mesmo que seja algo mais simples, como fazer um testamento para dispor daquela parte disponível da herança, sabe? Será que isso não poderia evitar muitos litígios, muita dor de cabeça e principalmente garantir que a vontade da pessoa seja respeitada? Ainda mais nesses cenários familiares que hoje são tão diversos e às vezes intrincados? É algo para se pensar, não acha? Sem dúvida. Um excelente ponto para nossa audiência refletir. Planejamento sucessório como forma de prevenção de conflitos e respeito à vontade. Muito bom. Esperamos que essa análise detalhada das fontes, essa nossa conversa, tenha sido útil e esclarecedora para todo mundo que acompanhou. Muito obrigado. Obrigada também.